Cavalcante. Então, nós chamamos para ocupar a tribuna Marina Silva, ela é do PV. Marina Silva, Pedro Simão, que adentra agora, eu lembro Francisco, o santo disse... Vossa Excelência tem que anunciar. Com a palavra, a senadora Marina Silva, candidata a presidente da República. Pois é, mas eu fui buscar inspiração no meu patrono Francisco, que Vossa Excelência é um franciscano. Ele disse, onde tiver o desespero, leve a esperança. Onde tiver o erro, leve a verdade, não é? Onde tiver a dúvida, a fé. Então, nesse momento de desespero, na democracia que vivemos, ela é essa esperança. E ela surge na tribuna do Senado. A esperança, que nem a verdade... tudo é trevas, que tem luz. E que pode se fazer política com vergonha, com dignidade e com honradez. Então, um quadro vale por 10.000 palavras. Vossa Excelência tranquiliza o Brasil, Brasília, nossa capital, num momento de vergonha. Vossa Excelência traz, vamos dizer, a certeza e a convicção que nós podemos ter dias melhores. E que a política não é o paraíso do mal, não. Ela pode ser o paraíso do bem que Vossa Excelência representa. É uma brava mulher, e aí estão expostas já 2 candidatas à presidência da República. Mas Vossa Excelência, nesse seu figurino que o essencial é invisível aos olhos, quem vê bem vê com o coração. Não é, Pedro Simão? Que parece que é uma figura frágil, mas é forte, porque a fortaleza vem da verdade. O problema é saber se o povo brasileiro tem um mínimo de condições de ter uma presidência da capacidade da senadora. Eu acho que ela está muito acima da nossa capacidade de ter uma presidência desse jeito. Mas eu acho que Deus vai ajudar. Obrigada. Marida, a nossa admiração. É uma graça. Vossa Excelência me brindou um livro, A Graça, né? Maravilhosa Graça. A Maravilhosa Graça. Então, hoje, Vossa Excelência, a maravilhosa graça para a democracia brasileira. Muito obrigada, senador Monsanto. Obrigada, senador Pedro Simão, meu amigo, meu irmão, pelas palavras sempre muito carinhosas e respeitosas. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que vir a essa tribuna para falar de episódios que subtraem, em boa parte, a esperança, subtrai, em boa parte, a alegria que as pessoas têm no que se refere a pensar a contribuição da política para a resolução dos problemas no nosso país, na comunidade onde vivemos, no Estado, na Federação. Esse problema grave que afeta a todos e que tem sido motivo de nódoa para a política é, infelizmente, a corrupção. E eu gostaria de dar um título a essa breve fala, senador Simão, senador Monsanto e Mozarildo, né, de que a transparência é o melhor antídoto para a corrupção. Quando nós não temos processos que nos levem à transparência, ao acompanhamento, ao controle social, a corrupção consegue um maior espaço e uma maior desenvoltura. Infelizmente, ainda as pessoas entendem os processos de controle e participação social como sendo algo difícil, como sendo algo que atrapalha a gestão. Mas o que mais atrapalha a gestão pública é a falta dessa transparência que leva ao desvio de dinheiro. E eu gostaria só de começar colocando uma questão de caráter geral, uma primeira questão de caráter geral. Né? A Fiesp fez uma estimativa, não é? Essa estimativa é de 2006, que dá conta de que cerca de 10 bilhões eram subtraídos pela corrupção no Brasil.
E isso significa que nós tínhamos mais dinheiro indo para a corrupção do que o que era aplicado no Ministério do Transporte, que era de 9,7 bilhões. Ou seja, a corrupção desvia um recurso maior do que o que foi destinado para o Ministério do Transporte em 2006, segundo a Fiesp. E mais do que para o Ministério do Desporto, que é de 1,2 bilhões, a mesma coisa em relação ao Ministério da Cultura. E ainda dados que nos dão conta de que se nós adicionássemos ao processo educacional brasileiro, ao orçamento da educação, nós quase dobraríamos o orçamento da educação só freando o dreno da corrupção. E eu falei ainda há pouco com uma educadora brasileira, a doutora Carminha, e ela me disse que foi feito um levantamento nos municípios do Nordeste e que dos 300 municípios que foram avaliados, os secretários de educação não são eles os responsáveis diretamente pelo orçamento da educação, que é sempre uma pessoa, uma espécie de assessor de finanças do prefeito, e de que o secretário de Educação ele não tem a governança sobre os recursos, e de que essa ausência de governança é algo quase que proposital para que o desvio do recurso da educação também aconteça. Eu estou aqui dando esse dado de caráter geral para poder falar e reiterar a minha tese de que a falta de transparência, a falta de institucionalidade acaba levando a episódios lamentáveis como esses que tivemos aqui no Distrito Federal, na capital do país, o coração do país, que infelizmente tem que passar por esse tipo de aviltamento, quando na verdade deveria ser um exemplo. Infelizmente, e eu sempre tenho dito isso, eu não sou de me regozijar com a desgraça alheia, eu preferia ter um bom exemplo para estar citando aqui do governo do Distrito Federal. Obviamente que esse problema da corrupção, a prisão do próprio governador Arruda, acaba manchando todo o trabalho que fez, inclusive na área da educação, em que educadores sérios se esforçaram e que agora veem o seu nome e o seu trabalho indo por água abaixo, graças a uma atitude completamente nefasta de um gestor político com a responsabilidade que tinha de governador, juntamente com a sua equipe. Não precisa dizer, muita gente já disse isso, que o senador Arruda errou no episódio do painel, pediu desculpas, teve uma segunda chance dada pela população de Brasília, não foi eleito, não saiu para o Senado, saiu para deputado federal, depois saiu para governador, teve uma aceitação enorme na população, chegou a ser pensado para ser vice-presidente pelo seu partido, em uma possível chapa aí concorrendo à presidência da República, e de repente temos um episódio lamentável como esse, inclusive da sua prisão. E antes de continuar a minha fala, eu gostaria ainda de fazer uma outra observação de caráter geral, para que fique bem claro aquilo que eu estou dizendo, de que eu não gosto de ficar me regozijando, não acho que essa seja uma oportunidade de fazer política quando acontecem essas desgraças. Eu gostaria muito de que pudéssemos vir à tribuna para falar das ideias, das propostas, dos projetos, das boas realizações que vêm sendo feitas e dos bons exemplos. Bons exemplos temos alguns e que são relevantes, mas infelizmente o que toma a cena do país são esses episódios lamentáveis. Eu publiquei no Correio Brasiliense, senador Monsanto, em 14/6/2000, um artigo intitulado Justiça não é vingança, para deixar bem claro que quando eu falo aqui de que